Agora vamos lá. Na terceira sempre vai, né, pessoal? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu não vou nem mandar aviãozinhos dessa vez para não dar perigo, certo? Vamos ver. Vamos lá, vamos esperar aqui. Esperar a Lorena entrar, né? Opa, me manda o pedido, Lorena. Aí, vamos lá. Vamos lá. Tô aceitando aqui. Opa, aí! Agora foi. Não mexer mais nada. Bom, pessoal, então, a Lorena é uma colega que adora literatura, adora divulgar, e vocês podem ver que eu estou produzido aqui, preparado para tudo, né? Porque, se vocês forem notar. Nossa, o meu é de plástico, Lorena, pô. Eu sabia que você ia falar por conta. Isso aqui é minha joia rara, tá? Aham, sim, senhora. Então, a Lorena, pessoal, se vocês puderem ver o Instagram dela, todos os livros que ela vai fazer uma resenha, ela vai divulgar, ela tem o carinho, sabe? E o capricho de se vestir a caráter. Então eu não podia convidar ela para vir aqui no canal sem eu estar preparado aqui, né? Como um personagem de como treinar seu dragão. Tô parecendo isso, né? Pelo que me falaram. Né? Então, a Lorena, ela é pedagoga, ela é formada em Libras, certo? Mas tem uma coisa que ela não falou, que é um grande mistério, mas agora faz sentido porque ela tá vestida de elfa. Ninguém adivinha a idade dela, porque elfa não envelhece, né, Lorena? É, exatamente! Então, gente, quantos anos vocês acham que eu tenho? Porque assim, ninguém diz a idade que eu tenho. Todo mundo fala que sou mais nova. Será que alguém vai chutar ou eu preciso já jogar logo de Ah, vez? não, vamos esperar para ver se. Vai ver que tem alguém aqui de São Gonçalo, né, que sabe a sua Aham. idade, já pensou? Então. Mas é o seguinte, pessoal. Como eu disse, a Lorena faz as resenhas dela com muito capricho. Essa saiu uma com tema oriental fantástico, né? E eu fico pensando, ô Lorena, qual que é o teu orçamento para roupas? Ou você vai na lojinha de carnaval, pega as coisas na promoção? É exatamente isso. Eu vou na lojinha de carnaval, pego as coisas na promoção. Às vezes eu vou, inclusive, nesses bazar, porque pelo menos na minha cidade tem. No Alcântara, em São Gonçalo, tem uns bazar assim de pessoas que vendem coisa muito antiga. Aí eu vou lá e sempre consigo alguma coisa que me interessa. Mas carnaval, então, é um mês que eu consigo fazer um orçamento legal para comprar as coisas. Mas é isso. Eu faço isso, mas um orçamento exatamente depende. Eu não gasto muito, não. É porque eu vou nos lugares certos, Eu, né? eu mesmo, em janeiro, eu vou nas lojas de coisa de festa para comprar sobras do Dia das Bruxas. Com certeza, eu já fiz isso também. Bom, pessoal, como eu disse, a Lorena capricha muito no preparo, né? Mas o que fez a gente se encontrar? Foi o algoritmo, porque eu e a Lorena somos fãs de um autor em comum. Alguém que eu vi ela fazer uma resenha e foi como eu abordei ela, que foi a resenha que ela fez aqui do Tobias e a Lenda do Arqueiro de Ouro. Certo? Esse livro Exato. maravilhoso, né, Lorena? O que você achou desse livro? O que eu mais gostei, assim, eu achei muito legal, foi que o autor, né, ele abordou o protagonismo PCD. Porque no meio literário tá tendo alguns envolvimentos, né, com o protagonismo PCD, mas não é uma coisa muito propagada. Então, quando eu vi essa abordagem, eu achei sensacional, porque, como eu disse, eu trabalho com pessoas que são PCD. Então, ver que a literatura está se encaminhando e mostrando um pouco dessa realidade, para mim, me deixou extremamente apaixonada. E esse livro me tocou tanto que eu ficava lendo a cena, né, falando, né, principalmente sobre o protagonista, né, sobre a história, sobre essa questão do protagonismo PCD.
E aí eu tomei até um choque. Eu falei, gente, é sério? Eu não esperava. E foi o que eu mais gostei na obra. Muito bem, agora vamos lá, né? A gente vai falar um pouquinho aqui do Tobias, galera. Depois a gente. Peraí, alguém me mandou uma mensagem. Manda direto para mim, tenta você depois, tá bom? É que é urgente, perdão. Então, pessoal, fala por favor, Lorena, quem que foi seu personagem favorito no livro do Tobias? Eu sempre sou apaixonada pelos protagonistas, né, gente? Então eu gostei do Tobias. Você gostou do Tobias? O que você achou das artes do Rodrigo? Nossa, a arte foi linda, gente. Eu fiquei apaixonada. Porque às vezes você não consegue. Quando você lê a personagem dentro da história, você tem a sua própria imaginação muitas das vezes. E aí, quando eu fui ver a ilustração atrás, eu pude entender e visualizar ainda melhor o personagem. Então, tipo, eu amei, eu amei. Principalmente a ilustração que tem o dragão. Aí por isso que eu coloquei na minha Essa resenha ilustração do dragão é fantástica, né? Eu vou mostrar aqui para computador. vocês, pessoal. Deixa eu só achar ela, que eu vou mostrar para vocês aqui a ilustração do dragão. Só um instante. Peraí, eu achei das corujas, peraí que eu vou achar do dragão. Então, e além do Tobias, fala pra gente quem que você gostou. Opa, que isso? É assim, eu gostei mais do Tobias mesmo. É o que eu mais gostei. Mas agora, é porque eu tenho lendo, eu já li tem algum tempo, mas eu também gostei da mestra do Tobias, a que ensinou. Opa! Nossa! Olha quem veio dar um oi pra você aqui por causa da sua resenha, Lorena. O Rodrigo Bittencourt, autor do Tobias. Por favor, diga pro autor o que você achou enquanto eu procuro aqui. Ó. Ela tá até emocionada. Eu estava falando, né, que eu achei muito interessante a história do livro do Tobias por conta que trouxe a representatividade do protagonismo PCD. Porque isso me chamou muita atenção, porque entre o universo literário, né, entre a leitura e tal, a gente não vê muito isso. Agora, recentemente, que a gente está vendo alguns livros que falam sobre isso. Mas como eu atuo diretamente com crianças e adolescentes que têm PCD, que são surdos, que têm uma deficiência intelectual, que têm uma deficiência física, eles perguntam para mim, tia, qual livro você lê? Qual livro você. O que você pode me indicar? E muitas das vezes eles não têm aquela identificação. E quando eu li esse livro do Tobias, eu vi essa identificação. E eu achei muito, muito delicado como que você mostrou de uma forma tão extraordinária que até os personagens, né? Porque não era mais um, os personagens com esse tipo de deficiência, né? Pôde se desenvolver na história e evoluir, sabe? E eu achei isso maravilhoso. Parabéns. É com você, Rodrigo. Você arrasou. Primeiro de tudo, boa noite, galera. E eu quero agradecer imensamente pelo convite do Marcos, que ele me convidou, sem a Lorena saber. Foi muito legal isso. Na verdade, foi genial. Eu falei para ele, não, vai ser genial. E quando estiver conversando, a gente troca uma ideia junto, né? Inclusive, a gente... eu e o Marcos, a gente já conversa um tempo, mas eu e a Lorena, a gente nunca conversou então ao vivo e a cores como estamos agora. Isso aí é muito legal. E da minha parte, ver a Lorena falando sobre o PCD, assim, é muito legal também, porque a Lorena foi a que mais percebeu isso na história, até agora, assim. Claro, outras pessoas também perceberam, mas do jeito da Lorena, assim, foi a primeira vez, assim, porque como ela trabalha com isso, né? Então, talvez para ela foi mais uma coisa mais familiar que veio para ela na história. Inclusive, eu sei o que ela está falando também, porque eu também, esse ano, eu já vou começar a dar aula em artes visuais, que eu já me formo esse ano já. Na metade do ano eu já me formo. E eu também passei pelo estágio, né? E eu conversava com as professoras na verdade, eu tinha que seguir a professora de artes, onde ela ia, eu ia atrás. Né?
Mas daí cada sala eu conhecia uma galera, conhecia a turma, conhecia também as professoras de pedagogia, eu trocava uma ideia com elas também, perguntava para elas também como, quais são os alunos ali que ela, né, os especiais, no caso, que está na sala, tem quantos nessa sala? Tem dois, três, um é assim, outro é assim, assim. Eu gostava de, procurava saber, porque hoje em dia, assim, eu acho que não só eu, não, né, assim, acho que a maioria das pessoas deveria saber para poder tratar o aluno do jeito certo, né, que às vezes não sabe, então, né, acaba tratando de uma maneira diferente que até, mas enfim, assim, e olha só que interessante, eu comecei a escrever sobre o PCD ali na Nossa, história, foi bem antes de eu fazer a faculdade, tá? Eu comecei lá em 2019. Comecei a fazer o curso de roteiro em 2019 e eu nem pensava em fazer a faculdade de artes visuais ainda. Aí depois, com o tempo, é que foi. Inclusive, eu lancei o livro em e-book, foi em 2021. E quer dizer, a história já tinha esses personagens com PCD, né? Na época, eu pensei em escrever em PCD, justamente para ser uma história diferente. Assim, o que eu vou colocar de diferente e tal? Não queria colocar personagens perfeitos, tipo Fortão, perfeito, né? Não queria, eu queria colocar personagens do Falou nosso muito cotidiano, da bem. nossa vida. E Então, assim, eu achei eu eu te preciso dei. até. criar um caminho. Desculpa, eu preciso até dizer. O que eu achei muito interessante é que cria-se a identificação. E isso é uma coisa muito necessária. Como eu atuo diretamente, né, com crianças e adolescentes que são PCD, alguns têm até dificuldades de socializar, dificuldades de se comunicar, de falar o que sente, sabe? E o professor, né, ele tá lá como a primeira identificação dessa pessoa, sabe? De entender a si mesmo. E quando me perguntam, né, várias vezes, qual livro você me indica, professora? Qual livro você indica? Amigos e alunos, eu vou indicar esse livro, porque cria-se uma identificação, criou uma coisa que eu preciso admitir. Foi lindo a forma que você abordou as imperfeições e dizer tá tudo bem, tá normal, tá tudo certo. É importante se você é assim, isso que importa. E eu achei muito bonito. E por isso Foi que eu acredito, você está de parabéns, porque foi um livro que tem uma vibe de RPG, pelo menos eu senti assim, mas que abordou personagens que são pessoas que têm suas dificuldades, têm suas barreiras, mas que podem vencer. E isso, entre muito as pessoas da comunidade perceber no contexto geral, eles têm essa dificuldade, porque, querendo ou não, as pessoas não conseguem, ainda não têm aquele entendimento mais complexo, que precisa ser estudado muitas das vezes. Eu mesmo tive que estudar muitos anos. Então, quando eu vi um livro que teve essa abordagem, eu pude dizer, foi lindo, foi sensacional. Eu li o livro e eu me apaixonei. Foi um dos melhores livros que eu li. E eu vou sempre indicar, porque é um livro que faz fazer a gente entender um pouquinho e ver que todo mundo tem suas capacidades e consegue. isso Parabéns, mesmo. Rodrigo. É por isso que eu precisava chamar o Rodrigo, porque eu fiz uma reuniãozinha, né, com a Lorena, né, Rodrigo, para ver se ela queria fazer, e eu vi como ela falou, assim, do seu livro, e agora, né, pessoal, tá saindo uma nova edição do Tobias, com algumas artes extras que o Rodrigo não pôde colocar na época, né, porque a gente tem o orçamento, né, e Rodrigo, eu falei uma coisa para Lorena que ela ficou tão empolgada, né, que eu acho que talvez você precise confirmar para ela, para os sonhos dela continuarem, né? Que eu falei para ela que quando a gente conversou, quando o livro chegou, e eu estava trocando ideia com você, é,
o Tobias, né, quando ele conhece os amigos dele, que está naquele momento que ele deixa a família dele, eu vou procurar o meu caminho, e ele encontra as pessoas certas, ele encontra uma nova família. Ele parte numa jornada. E quando a gente vê o Tobias de novo, essa jornada já terminou. Eles já estão entrosados, eles já são um time. E uma coisa que eu falei pro Tobias, pro Rodrigo, foi: nossa, Rodrigo, talvez você devesse escrever uma história de quando eles estavam viajando, ou um conto, algo assim. E o Rodrigo falou que ele estava analisando a ideia. E eu comentei isso com a Lorena, ela ficou super empolgada, né, Rodrigo? O que você pode falar para ela ou para a galera sobre isso? Assim, na verdade, assim, a sequência não vai ser essa parte aí, né? Vai ser outra coisa. Inclusive, o protagonista do próximo livro não vai ser o Tobias, vai ser alguém da turma ali com uma perspectiva de outro personagem, como eu tinha falado para ti. Por que eu gosto de fazer assim? Até na própria história, se vocês notar, tem partes que eu dou ênfase para um personagem. O Tobias fica meio sumido e o outro personagem fica mais evidente. Por quê? Porque eu sou fã do Caverna do Dragão, né? Caverna do Dragão, para nós, se vocês perceberem, lembra os episódios da Caverna do Dragão, cada episódio tinha uma ênfase para um personagem, não era só para um personagem específico, né? E isso é legal porque tu acaba conhecendo toda a turma. Menos com aquele unicórnio. Tendo empatia com a turma inteira. Não, aquele unicórnio não dá, gente. Justamente foi isso. Quando eles estavam lá, não dá, gente. Eu ficava com raiva da Uni. Então, daí para finalizar, o que é com a pergunta de vocês? No próximo livro não vai ter isso, mas o que aconteceu durante esse 1 ano que foi lançado o livro físico? Eu participei de feiras, né? E uma coisa que eu notei que a galera gosta de estar em contato com o autor, que eu não imaginava isso, assim, mesmo não conhecendo a obra, eu imaginava assim que, eu vou estar lá, ninguém conhece o livro, ninguém me conhece e não vai dar muita bola, mas foi ao contrário. A galera gosta de trocar uma ideia sobre aquilo que está vendo, né? Tipo, então, assim, chamou atenção por alguma coisa, daí ele conversa com o autor explica algumas coisas também, ele já gosta disso. E eu não imaginava isso. Então, nesse trajeto, toda essa mais de 1 ano que eu estou fazendo, né, estou dando palestra em escola também sobre o livro e sobre todos os temas abordados, né? Mas daí o que acabou acontecendo? Nessas trocas de ideias, vários, não foi só um, tá? Vários foram dando ideias, tipo assim, por que tu não faz uma história nessa parte aqui? Por que tu não conta mais um pouco desse personagem que eu achei legal? Quero saber mais história desse personagem, não sei o quê. Então, resumindo, eu não vou prometer nada, claro, porque né, não se promete, né, agora, né? Mas o que eu posso prometer é que vai ter o 2º volume e o 3º, né? Já tá programado, sei. Só que vai que surge ideias como spin-offs, como a ideia de vocês, né? O treinamento do Tobias. Sim, nossa, a gente precisa saber mais sobre ela, gente. Já me deram ideia para saber um pouco mais da Merina, que daí ela também ela é bem interessante, assim, pelo treinamento dela. Ela é o xodózinho do livro, cara. Ela é o xodózinho do livro, né? E ela, no final, não vou dar um spoiler, mas vamos dizer que a Romã, ela faz um combo. Não dá spoiler não, hein? Ela faz um combo, só vamos falar disso, né? Mas, tá vendo, Lorena? Tá feliz? Não. Claro! Pode me enviar que eu vou querer ler todos. Pode enviar que eu vou querer todos. É sério, todos. Eu já estava fanficando várias ideias. Agora, tô super animada. E eu sempre tenho que mostrar minha arte favorita, que é meu monstro favorito, meu piguari. Eu adoro essa arte, gente. É o meu favorito. Né? E, Rodrigo, já que você está aqui com a gente, conta como é que foi, porque como você tem uma base, tanto do folclore como
na estrutura bastante da cultura indígena. Como é que foi o seu retorno nessa parte? Cara, eu achei muito, muito interessante. Quanto mais tu pesquisa, mais tu quer saber. Por quê? Porque a gente está habituado a conhecer outras mitologias, né? Porque a gente é carregado de filmes e séries com mitologia nórdica, mitologia grega, principalmente. A grega, principalmente. A mitologia japonesa, né? Chinesa. Então, a gente está acostumado com isso. E daí, quando eu comecei a pesquisar, eu queria cada vez saber mais. E aí, eu acabei descobrindo muita coisa. Inclusive, é um mundo assim que a gente é rico nesse tipo de cultura, assim, de folclore, de mitologia, que a gente não faz ideia. E assim, eu estudei bastante para conseguir fazer a história, mas eu estudei isso aqui só perto do que tem. Tem muita coisa, muita coisa. E a gente tem deuses poderosos, a gente tem folclore, tanto personagem do bem quanto do mal. Fofinho. Então, Fofinhos, né? Personagens sombrios, personagens alegres, tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Inclusive, a gente também que é portuguesa, ganhou, né? A gente ganhou personagens folclóricos que veio de fora, né? Tipo os duendes. O lobisomem também não era nosso, ele veio pra cá. Aqui a gente tem personagens parecidos com lobisomem, mas... Já ouvi falar. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar do Capelobo. O Capelobo, o Capelobo ele é como se fosse um lobisomem, só que daí a cabeça é um tamanduá. É uma coisa assim, uma coisa bem interessante de se ver, né? De se falar assim. E muita gente não conhece. Então isso foi um gatilho também para mim colocar no livro, que muita gente pergunta para mim, não colocasse o Saci, não colocasse a Cuca, não sei o quê. Eu não coloquei de propósito porque o pessoal já conhece, então eu vou botar personagens que não conhecem. Pessoas gente, eu não canso de falar do Tobias, eu gosto muito desse livro. Eu já li ele 2 vezes já, né? E o legal é que é o seguinte, no Tobias você tem um mapa, mas você só vai conhecer o total do mapa se você pegar os outros livros do Tobias, porque os mapas se encaixam, né, Rodrigo? Essa aí eu não sabia. Sim, o Rodrigo planejou. Já tô ansiosa. Rodrigo planejou para os mapas. Para poder entender onde eu tô, o mapa é tudo. Exatamente. Isso aqui que o Marcos. Essa é a ideia que eu tive, porque eu era um jogador de RPG de videogame. Né? Aí, tu vai andando no mapa, ele tá escuro, daí ele vai aparecendo no mapa. Lembra desse jogo que era assim? Então, é mais ou menos essa a ideia. Quando tu lê o livro, tu vai ter um mapa, eu quero ver como você vai superar os brindes do segundo livro perto do primeiro, que os seus brindes foram excelentes. Só vou... Nossa, você... Eu não imaginava que você cantava. Com a temática do livro, né? Sério? Você não viu? Vixe, ele tá cantando. Eles foi lá tipo num galpão, né? Um depósito antigo. Eles foram lá fazer o clipe e tal, né? E o Rodrigo cantando. Não, foi assim, ó. A história é assim, ó, que no lançamento do livro tinha uma sala numa galeria de arte que eu fui convidado para fazer uma instalação de arte. Daí na hora eu não tinha pensado, o que eu vou fazer? Porque eu não imaginei que eu poderia fazer uma instalação de arte sobre o tema do livro. Aí a gente começou a conversar e tal, daí no dia do lançamento foi o lançamento do livro, e junto com o lançamento, aí a gente abriu a porta e daí tinha a instalação de arte do livro. Aí tinha lá, inclusive esse dragão que está aqui, o dragão que está aqui, tava lá também, porque na história também tem um dragão branco, né? Daí esse dragão é branco também. E aí lá tinha um mapa bem grandão, tinha os banners do livro, tinha os meus desenhos originais, tinha quadro que eu fiz com curiosidades. E a gente
ficou 2 meses lá e ficamos recepcionando escolas, né? A gente recepcionou mais de 11 escolas lá no ambiente lá. Foi super legal. E aí a gente aproveitou que no dia do lançamento foi eu e mais um violinista e o cara que tocou Foi violão, que é meu amigo ele? também. Inclusive, o cara do violão, ele fez o prefácio do livro, tá? Ele fez o prefácio do livro É, e, Wagner é Acorde. o Fagner Acorde. Ele fez o prefácio do livro e também tocou no dia. E aí, o que aconteceu? Daí, nós vimos aquele ambiente lá que estava muito legal, assim, não pode deixar isso aqui passar sem pelo menos gravar alguma coisa aqui. A gente se reuniu um dia e ficamos filmando várias cenas e deixamos aquilo ali guardado para um dia, quem sabe, usar, né? Daí surgiu a ideia de que eu ia visitar um castelo aqui perto da onde eu moro, acho que dá 40 minutos daqui de carro. Aí eu visitei um castelo de verdade. Aí lá nesse castelo, eu comecei a fazer filmagem lá e eu uni as duas coisas. E aí eu usei a técnica de cinema, que é uma Sim. técnica que tu de fora é uma coisa, e filma uma coisa de fora e dentro é em outro lugar, né? Aí parece que é tudo no mesmo lugar, mas não é. Inclusive até no final do clipe eu coloco lá a filmagem no lugar tal e a filmagem interna no lugar tal. E aí encaixou certinho, porque a temática da estação é medieval e o castelo é de verdade. Dá. Aí, Eu imagino, para eu editar os meus olha, vídeos vou dizer a pra tarde você, inteira, deu às vezes mais bastante de um trabalho. dia, eu imagino Bastante você trabalho. editando os seus, né? Mas Eu super entendo, eu sou assim também, né? É difícil, talvez. E aí, mas a Lorena pode entrar ali no meu perfil Vou ali, olhar tem o com link ali, certeza. daí o videoclipe já tá lá pra clicar. Eu gostei, eu achei legal, Eu acho que Então, Lorena, Com certeza. acho que tu vai gostar, não sei, até agora tu vai aproveita gostar. que o Rodrigo está aqui para você fazer as suas perguntas exclusivas. A primeira pergunta. Você estava comentando que você fez esse vídeo antes de você se formar em arte. E aí você foi fazer conversar, né, com algumas pedagogas, mais ou menos. Foi com base nisso que você começou a ter ideia de fazer personagens com protagonismo no PCD? Ou porque você já teve alguma vivência com alguém, algum parente, algum amigo próximo? Eu não tinha parado para pensar nesse parente, assim, até tenho parente, mas não foi essa a intenção, assim, a intenção principal, quando eu tive a ideia de fazer, foi que eu não queria personagens perfeitos, não queria personagens fortão e poderosos, eu queria personagens comuns que a ideia principal seria ele teria um defeito congênito ou né, alguma deficiência, mas a ideia principal que eu quero passar é assim, ó, não é porque tu tem deficiência em alguma coisa, não pode ser bom em outra, né? Então, se tu tem dificuldade em alguma coisa, tu tem outra habilidade em outra coisa. Essa é a ideia que eu quis passar. Então, e muita gente está identificando isso sem eu falar nada. É isso, porque assim, ó, eu acho que o Marx vai entender, ele está começando agora também a escrever, né? Tipo assim, às vezes a pessoa está escrevendo assim e naquele mundo dela está escrevendo, ela entende tudo sobre aquilo ali. Mas daí na hora de passar o texto para outra pessoa, talvez ela não consiga transmitir aquilo que está na cabeça. Aí tu tem que passar o texto para outra pessoa para poder ver se a outra pessoa aprendendo não isso, tem nada a ver com o aprendendo assunto e entendeu aquilo que tu escreveu, né? Tipo, imaginou aquilo que tu quis passar. E aí o Fagner Acorde, que fez o prefácio, eu convidei ele porque ele foi o meu leitor beta. E engraçado que ele se voluntariou, ele não sabia que era eu que estava escrevendo e quando ele soube, ele disse, não, eu quero te dar a minha crítica enquanto você está escrevendo. E aí, o meu medo de passar pela internet os textos, eu pegava imprimia tudo em folha 4 e levava no trabalho dele. Aqui, cada capítulo que eu terminava, eu levava para ele. E aí ele foi dando essa crítica dele no tempo, daí assim, não, eu vou ter que convidar ele para fazer o prefácio, né? Ele estava desde o início
de todo o processo, né? E aí, no final das contas, ele tocou o violão no dia do lançamento e ainda participou do videoclipe. Eu tenho mais uma pergunta, Muito legal. Luz. Mas eu verdade. respondi a pergunta, né? Qual Lorena? foi a Acho que sua sim. maior inspiração para você criar essa história? Uma maior inspiração não tem. Tem inspiração da minha vida toda. Desde Entendi. criança, eu sou apaixonado por fantasia. Sempre foi. Inclusive até Nossa, que legal. ali pela quarta, quinta série, eu até desenhava uns quadrinhos, assim, com desenho de criança, né? E aí pegava a folha A4 ali, que era caderno de desenho, daí dobrava, grampeava e levava pra galera ler, assim. Eu já tinha tendência de ser alguma coisa. Eu ia ser desenhista, quadrinista, sei lá o quê. Daí, no fim, eu me tornei escritor, mas eu mesmo assim já aproveitei os Você meus fez os desenhos também, próprios né? desenhos? Daí, Nossa, que eu legal, usei para fazer gente. arte conceitual dos personagens. Foi. Ele Agora, fez a maioria dos desenhos foi tudo dele. sério? Nossa, que legal. Então peraí, então eu vou fazer uma Olha aí, surpresa. Lorena. Vou pegar o original aqui de um desenho para ela ver. Vamos lá. Então, Lorena, enquanto o Rodrigo está procurando, fala pra gente, né, quais são os seus autores favoritos. É difícil, assim. Vamos lá. Nossa. Achei. Olha aqui olha o tamanho disso aqui. Esse tá na nova edição. Muito lindo. Olha o tamanho que é. Uma folha. É o tamanho. Olha a minha mão aqui. É o tamanho de uma A3. É uma 2 A4. Bem grande. Imagina que deve ter dado muito trabalho. Isso aqui Deve dar trabalho. Isso aqui deu Eu trabalho. faço uns rabiscos desde criança, mas é rabisco. Eu imagino fazer a arte desse jeito tão esplêndida. Não tem como. Eu com rabisco já dou trabalho, imagina uma arte dessa. Eu gosto Nossa, que legal. de fazer Agora da tem uma maneira última tradicional. pergunta. Papel, lápis, borracha Todos e os caneta. autores que eu já tive contato, eles sempre falam sobre isso. Como que é para você lidar com elogios e críticas, com a análise dos leitores em relação ao seu conteúdo? Como que é a sua forma de lidar? Isso aí é bem desafiante. Tá, isso aí é a primeira pergunta que fizeram para mim. Sério? Porque você muitos autores que eu já tenho contato, eles sempre falam a forma deles, mas eles sempre falam que é muito desafiante lidar com críticas e elogios dos autores, porque pode gerar aquela ansiedade, aquela emoção. Então, eu queria saber para você como que é. Tá. Eu confesso que no começo, quando eu lancei o e-book que eu lancei, na verdade, foi justamente para isso. Foi para ver se a galera curtia a história. Que daí eu não ia querer investir, né? Porque um trabalho independente não é barato, né? Então, para mim poder investir num livro físico, aí eu teria que saber pelo menos se a galera ia curtir a história, né? Então daí o e-book que eu lancei foi, claro, o e-book que eu lancei foi só foi a capa e o texto, não tinha mais nada. Era só a capa e a história, não tinha os extras, não tinha nada. E aí eu confesso para ti e para ti também, Marcos, que olha, no começo dava um negócio assim, ó. E agora, alguém comentou. Antes e você passou pela ainda, não só por isso, mas você passou pela agonia do cartaz, né? Você estava fazendo cartaz, aí a pessoa fica a cada 5 minutos olhando para ver se está atingindo a meta, né?
Exatamente. Então, ali no começo, eu confesso que dava até um negócio assim, ai meu Deus, e agora? Será que falaram bem? Será que falaram mal? Daí eu ia lendo devagarinho, assim, ai, 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 ai. Aí, o que acontece ali? É porque o começo é tudo que é novidade, a gente tem um receio, né? Então, a novidade dos comentários para mim, aí no começo, assim, eu até ficava meio assim, será que falaram isso, será que não sei o que e tal. Aí, quando passa o tempo, daí tu vai percebendo que consegue analisar os comentários. Analisar no sentido de, eu quero dizer assim, no sentido de, assim, se a crítica for construtiva, daí tu consegue perceber. É tipo assim, gostei disso aqui, mas poderia ser assim, assim, assim. Daí ele está tentando ajudar. Agora, quando a crítica é simplesmente só para ser hater e falar mal, tu já percebe também. Então, esse tipo de comentário tu pega, deleta e passa para frente. Exatamente. Não adianta. Não vai conseguir convencer hater nenhum. Mas eu, mas eu confesso para vocês que até agora não teve nenhum comentário negativo, totalmente negativo não. Teve algumas coisas assim que poderia ser assim, assim, mas a maioria tudo gostaram, assim, não tem. Graças a Deus, né? Por enquanto ainda não teve nenhum hater assim que chega lá e fala mal. Até agora a galera tá curtindo e é uma coisa que me deixa muito feliz porque eu passei muito trabalho para pesquisar a nossa mitologia, né, a nossa cultura, porque como é uma coisa muito antiga, tipo os povos originários, é muito difícil tu encontrar a fonte mais fiel, né, que tu consiga encontrar lá registros mais antigos. Inclusive até eu pedi ajuda até para a FUNAI e a FUNAI mandou para mim a Poxa, cara, que biblioteca deles lá legal. virtual, que são Bem documentos legal. escaneados, e eu pesquisei muita coisa lá também. É legal, é bem legal. E fora isso, eu também pesquisei sobre a cultura guarani através de trabalhos de conclusão de curso, não só pesquisar na internet, pelos trabalhos. Por quê? Porque daí, tu pegando um trabalho de alguém que já fez, quer dizer ele pesquisou, né? Ele visitou a aldeia, ele sabe que aquilo lá é verdade, né? Então, para poder ser aprovado no TCC, ele teve que estudar, ele teve que pesquisar, ele teve que visitar a aldeia. Então isso é uma fonte mais fiel possível. Apesar de ser um livro de fantasia, eu procurei manter Cara, eu acho que foi isso que pegou. Eu gosto muito disso, eles ficaram bem. Mesmo a gente querendo mais sobre cada um deles, né? A gente conseguiu sentir, a se identificar com alguma coisa em cada um. É por isso que eu gosto tanto desse livro. Mais alguma pergunta, Lorena? Não. Muito bem, muito bem. Porque eu acho que eu também acho que daqui a pouco eu vou que isso, sair, Rodrigo, eu só porque tenho que te agradecer por proporcionar essa surpresa para Lorena, porque ela realmente ela tá encantada com o Tobias, né? E foi muito legal. Muito obrigado por fazer essa participação e fazer esse agrado para uma das suas fãs, né, cara? Muito obrigada por estar aqui, pela presença e por ter tido o carinho de estar aqui aparecendo e conversando um pouquinho mais comigo, porque eu acho isso muito legal na hora de... Quando eu leio um livro, conhecer um pouquinho mais do autor, eu acho isso muito interessante. Então, muito obrigada pela sua participação. É isso mesmo. E esperamos o próximo livro, hein? Esperamos o próximo. Agradeço demais ao Marcos. O Marcos está... O Marcos a gente está trocando ideia de vez em quando aí, o Marcos aí. Agora é minha vez de parabenizar vocês, porque que realmente foi minha primeira live. E no início eu lembro que ele falou para mim na primeira live que a gente fez que ele não tinha ele não tinha certeza assim, ele estava com uma dúvida assim, será que se eu convidar o autor tal ou alguém que faz uma produção tal lá, ou o tradutor, né, que também convida tradutor, né, será que eles vão aceitar? Acho que eles não vão aceitar e tal. Aí ele, aos poucos, foi perdendo esse medo de
de fazer convite. E aí, hoje, ele é, nossa, tá de parabéns, porque ele tem uma galera que ele convida, é tradutor, é autor, aí está convidando o pessoal do nicho, que é de livro, resenha, que nem a Lorena, né? Então, ele está, no mundo literário, assim, tá, assim, tomara que o Marcos sempre continue com lives, como ele está fazendo, conhecendo a galera, porque isso é muito legal, porque agora eu não vou falar de mim, vou falar de autores brasileiros. Se vocês pegar meu Instagram, olhar lá, bem lá atrás, eu já divulgava autores nacionais, porque eu simplesmente comecei a ler um quadrinho nacional, depois ler um livro nacional, e comecei, pô, os caras são bons, e eu vi que não é, eles são tão bons quanto os de fora. Daí eu assim, não, vou, quem tiver, eu dava chance assim para o pessoal, botava no stories, botava no Twitter, e assim, aí depois que eu comecei a trabalhar com livro, eu não pensei que ia dar tanto trabalho, mas porque assim, não é só escrever, porque muita gente acha que é só escrever. Aí, depois que está pronto o livro, o que você vai fazer? Vai ter que estudar como vai ser vendido, como vai ser divulgado. E eu estou sempre aprendendo uma coisa aqui, outra ali, e, inclusive, estou participando até de, como eu falei no início aí, as escolas dando palestras sobre os temas, que eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Olha, nunca imaginei. E a recepção da galera tá massa, porque daí a gente incentiva também os alunos a leitura, né? Acaba incentivando eles a leitura. Tem vários que chegam para mim depois e falam assim, eu não sou muito de ler, mas esse livro aí me deu um interesse de ler. Daí eu acabo deixando um na biblioteca e eles podem pegar lá na biblioteca depois. Então, só o fato de incentivar a leitura, para mim, já tá valendo. Já tá valendo. E esse é um trabalho de amor, né? Um negócio, né? Tem que ir atrás de tudo. Né? Mas muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença. E, pessoal, eu garanto que quando a gente tiver com mais lançamentos do Rodrigo, ele vai estar sendo convidado para participar aqui com a gente, né? Na Toca do Aventureiro. Né? Só para que ela tinha falado da Lorena, que ela ia falar sobre alguns autores que ela gosta. Né? E para mim finalizar, então, eu vou mostrar um aqui que eu também acho sensacional. Aqui, ó. Esse aqui é o livro do André Carvalho e o nome do livro é aqui, Leão do Oeste. Esse aqui é muito legal porque a história ele se baseia na cultura da África na época medieval ali. Então ele pegou um mapa dessa época da África, por isso que é o Leão do Oeste, porque é o leão da África, né? E o Oeste da África. Então tem coisas que ele comenta na história, apesar de ser fantasia, né? Tem coisas que ele comenta na história que realmente existiu naquela época. Vou colocar aqui na minha lista. Monumentos. Então ele tem muito da cultura negra aqui. Eu já fiz live com ele também, ele é super gente boa, é legal pra caramba. Eu acho que deu a minha participação, muito né? Obrigado, acho que eu não posso deixar vocês conversar agora, eu vou continuar assistindo vocês aí, e muito obrigado pelo convite, e que a Lorena continue sempre fazendo o que ela faz, porque isso aí ajuda muito o cenário, não só literatura, né? Porque não estou falando só também de literatura brasileira, mas incentivar a leitura, né, que é muito importante. Porque hoje em dia está se perdendo, essa geração nova está se perdendo muito, não está lendo muito. E se tiver mais canal como o da Lorena... Não se preocupa não, que a gente vai de pouco em pouco vai se unindo, Rodrigo. Beleza? Muito obrigado. E a gente se vê na próxima, Rodrigo. Até logo. Tchau. Muito bem. E aí, Lorena, gostou? Gostei, foi uma surpresa, eu não esperava. Me pegou desprevenida, né? Sim. Então, eu estava perguntando para você,
quais são os seus autores favoritos, né? Porque a gente, pessoal, a gente vai fazer um jogo aqui, né, Lorena? Então fala pra gente quais são os seus autores favoritos. Falando, eu vou falar tanto nacional quanto internacional. Eu vou falar primeiro internacional, que é a Ali Hazel. Eu gostei dela foi por causa do primeiro livro, que se chama A Hipótese do Amor. Esse livro, ele foi uma mudança para mim extraordinária. Por quê? Porque a protagonista, eu falo assim, todos os lugares que eu vou, sempre falo sobre essa parte. Que a protagonista, ela é demissexual. E aí eu não sabia, eu também sou, mas eu não sabia. Aí eu lendo o livro, eu consegui entender um pouquinho mais. Entender que eu fazia parte da comunidade LGBT. O outro livro, outro autor que eu falo assim, nacional, que eu conheço, inclusive, com um amigo também de longa data, é o Cássio. Que, no caso, o livro que eu gosto bastante é tanto Confluentes, que eu já li quase todos os livros dele, Confluentes e Skywalker. Eu gostei do Skywalker, principalmente porque falava sobre uma coisa. Ele abordou uma parte que dizia que a gente via muita cultura pop, né? Muita banda e tal, mas se você parasse para analisar, não tinha cantores, atores, muito assim na época, tipo dos anos 2000, que é o que aborda a história, que eram pessoas negras. Então, quando ele falou isso, eu achei muito legal. Foi só uma citação muito rápida, mas eu gostei. Mexeu com você. E agora, um dos autores que eu gosto também é o Rodrigo, como eu já digo e vou repetir, por causa dele abordar sobre o PCD, sobre abordar que pessoas podem ser diferentes, podem tá tudo certo ser assim, e que podem crescer, se desenvolver, se tornar a sua melhor versão. Então, é um dos autores que ele se tornou um dos meus autores favoritos da vida. Muito bem. E uma coisa que eu gostaria de realçar novamente, pessoal, deem uma olhada no feed da Lorena para vocês verem que quando ela se produz, você vê que ela entra no personagem, né? Você fica muito confortável com os seus personagens. E tem uma coisa que eu falei, ela vai falar e ela não falou. Porque assim, gente, Lorena ama Stephen King. Os posts dela sobre o Sr. King são, assim, o seu da Carrie é estranha, e tanto que você tem 2 do It, né, que eles estão maravilhosos, e assim, é de uma simplicidade que você fez, né, mas dá pra você ver que você está no personagem. Eu não podia deixar sem você falar disso com você, né. É que eu gosto de trazer, cada livro que eu leio, eu gosto de trazer um pouquinho daquela história. Eu tive livros que eu tive que procurar, gente, procurar muito. Celular antigo, da época de 1900, lá vai bolinha. Porque a história tinha isso. Também me caracterizar, de alguma forma. Esse daqui é antigo, é do ano passado, eu acho. Mas é que eu tenho que procurar desde o primeiro post. Eu vi. Eu reparei. Eu gosto de trazer um pouquinho do meus posts, um pouquinho da história. Alguma coisa que represente. Esse aí é um diferencial que eu tento abordar, né? Porque, querendo ou não, a gente sempre quer mostrar a melhor versão de todo o trabalho que você faz, toda a dedicação que você faz. E não vai ser diferente em relação a conteúdo literário. Então, eu sempre estou trazendo uma coisa que represente aquela história. Então, isso aí foi um dos que aconteceu, né? Que é Stephen King, que ele é um marco, né? Não tem como não falar dele. Ele é um marco de qualquer leitura que ele fizer. Tanto ele quanto o Neil Gaiman, que eu também sou fissurada, Coraline, tem até o Funko. Então,
Se você vê Fala. nos meus bate-papos, tem um com a Natália. A Natália é uma autora e ela fez um cosplay de Coraline, de Sally, do Jack e de Noiva Cadáver, que ela tá lendária. Ela vai nas casas noturnas e o pessoal lembra dela por causa disso. Olha aqui, gente. Ó, E que não é um filme para criança. Você concorda comigo? Diz que ela não é, entendeu? É fã. E foi difícil achar, tá? Essa versão, que a minha versão, ela é com glitter. Então, ela é uma versão mais rara do que o normal. Então, foi super difícil achar. Então, eu sou muito fã. Então, eu gosto de ter um pouquinho, de trazer um pouquinho dessa representatividade do livro nos meus posts. Esse é um diferencial que eu faço bastante. Pessoal, porque assim, quando eu falei com ela da gente estar caráter, porque eu falei, puxa, ela capricha tanto, deixa eu tentar, né? E aí eu falei, vamos fazer uma coisa mais céltica, alguma coisa assim, né? Aí eu falei, sabe quem você parece? Ela falou, já sei, a Merida. Eu falei, não. E eu mandei para ela a foto de uma personagem que é a Katia Brick, eu falei, parece muito com ela. Daí o que você achou? Eu achei parecida. Eu Então, achei parecida. Muito até. E eu acho que você se identificaria muito assim com a Katia Bri, porque ela começa como um personagem que ele é a consciência da galera, e ela vai de consciência a guerreira, a líder, ela se machuca, sofre um acidente terrível, e aí ela se torna uma maga poderosa, porque ela não pode ser mais ágil como uma guerreira, né? Então ela é uma pessoa que sofre por dificuldades e continua evoluindo, né? Mas agora, pessoal, né, porque eu vou acabar viciando a Lorena nesses livros, né, a gente vai fazer o jogo. O jogo é o seguinte, eu vou apresentar 3 livros que eu acharia que a Lorena gostaria e ela vai apresentar 3. Vamos fazer alternadamente. Eu vou primeiro para a nossa convidada ser a última, né? Meu primeiro livro para a Lorena, né, porque assim, a Lorena é bonitinha, ela é fofinha, mas Coraline, Stephen King, ela gosta de um sanguezinho, né, Lorena? Não aparenta, mas gosto. Então, e eu queria te apresentar um livro que ele realmente fez comigo, que é da Jéssica Prado, que é o Vingança, Velha Amiga, né? Ele é uma mistura de que eu falo que é de Harry Potter com máfia, né? Porque mas a magia ela é mais sutil, ela fica em segundo plano, e você tem esses 2 grupos de magos que controlam a sociedade, eles estão em guerra. Mas começa de uma coisinha, já começa com uma cena horrível de emboscada e tortura, e vai crescendo e você tem uma personagem que ela não quer fazer parte desse mundo e acontece uma atrocidade, né? E aí ela vai crescendo, ela vai se encontrando nesse mundo, e ela vai da menininha que sofre um acidente pro John Wick. Mas a Jéssica, ela constrói muito bem, e assim, todos os personagens são cinzentos, todos têm os seus motivos, e você fica tentando descobrir quem é esse cara, porque ela tá procurando ele. Né? E tem um plot twist no final que eu mandei mensagem pra Jéssica, falei, Jéssica, por que você fez isso? Né? Ela só me mandou um áudio com uma risada maligna. Então, Vingança Velha Amiga da Jéssica Prado. Espero que você se interesse por ele, viu? Interessante. Começou bem. Vamos lá. Sua vez. O primeiro, eu quis trazer uma coisa mais light, mas não em si um livro, mas é um quadrinho que eu gosto, gente, então eu vou influenciar, que é esse aqui. Se chama A Menina do Outro Lado. É da editora Darkside. Gente, nessa história, é uma das minhas histórias favoritas. Essa personagem aqui, ela é... Como eu posso explicar? Ela é uma garota que ela vive num mundo onde tem criaturas. Só que essas criaturas se transformam e nessas criaturas através do toque. E aí acontece que ela é deixada na floresta, porque é separado entre a sociedade e essa floresta onde ficam essas criaturas, e ela foi separada, foi jogada lá. Aí ela encontra Sensei, que a gente chama de Sensei na história, nunca disse o nome,
menino vai dizer, legal. é o sensei. E aí o sensei começa a criar ela. Só que ele não pode tocar nela, porque se tocar nela, essa pode se transformar. Mas não se sabe como começou isso, não se sabe da onde surgiu essas criaturas, né, as primeiras, e cria-se esse mistério em volta. Só que aí tem um plot twist em relação à personagem principal. Que, gente, é sensacional. Ele tem vários volumes, então ele é um quadrinho com vários volumes. Você vai poder ler muito rápido. Tipo, eu li em meia hora. Então, eu indico. É um dos quadrinhos que eu mais gosto, porque tem um lado fofo, né? Tem um pouquinho. Mas o que mais é intrigante é o mistério por trás do sensei e dos personagens das criaturas. Então, essa é a primeira. Muito bem. A menina do outro lado. Muito bem, tá O nome já me anotado aqui. A menina do outro lado, aonde fica a sociedade, fora da sociedade. Muito bem. Meu segundo, tá? Ele é o primeiro de uma saga, que eram para ser 3, mas vão ser 4. Né? Que assim, o primeiro livro, eu te falo, Lorena, que ele é um prelúdio pro que virá, porque a autora estava ficando confortável, literalmente, na pele do personagem, né? É Os Devaneios de Rory Agnes, tá? Você pega o livro, ele é fininho, ele é da Anice Freitas, né? Nossa querida Anne Faca Ligeira. Os outros são o triplo disso aqui. Né? Mas eu vou te falar assim, esse livro ele é muito gostoso. Começa com a Rory fugindo e se jogando de um penhasco, né? E aí ela se torna um grifo. E aí ela descobre que ela é mais do que ela poderia jamais imaginar. Ela descobre que ela tem um poder que ninguém entende. Né? É uma história sobre preconceito, sobre aceitação, sobre descobrir como é o mundo e querer mudar o mundo pelos motivos certos, tá? Eu acabei o terceiro livro e assim, estamos em janeiro e eu falei que, cara, para mim já é a melhor leitura do ano. O escritor do Game of Thrones podia aprender muito com a Anne, certo? Cara, ele é muito. Os livros são assim, é como se você estivesse lendo um anime, tá? Como se você estivesse lendo um anime. Ela trabalha muito bem, mas ela não é uma autora que tem medo de mudar, de evoluir. Porque aqui você tem algumas pessoas, uma pessoa que ela é um lobo, certo? Depois, a Anne incorporou o nosso folclore. Eles já são guarás, né? E o que é o legal da Rory é que você vai gostar da filosofia dela, Lorena. Sabe por quê? Porque ela é o tipo de pessoa que ela fala assim, se tem um grupo de pessoas que vem atrás dela, se ela arrancar o coração do líder na frente de todo mundo e se banhar no sangue dele, ninguém mais vai querer mexer com ela. Essa é a filosofia de vida dela. Devaneios de Rory Agnes, da nossa querida Anice Freitas. Se você quiser, eu te boto em contato com ela, que ela te manda autografado. Viu? Eu quero, fiquei curiosa. Né? E ela te manda brindes feitos por ela e pela filha, certo? Esse aqui é meu exclusivo, tá? Que ela e a filhinha dela pintaram, ó. Ai, que lindo! Não é tão lindo porque ela também me mandou um bisturi cirúrgico no meio. Sério? Gostei. Aí gostei ainda mais. O que você acha que o apelido dela é Anne Faca Ligeira? Né? Então, seu próximo livro. Meu próximo livro já também tem um pouquinho de relação com anime, né? Uhum. É esse aqui. Uma Maldição para os Ímpios. Isso é um dorama. Não é dorama. Não é dorama, porque é mais relacionado à cultura japonesa. Porque você olha assim, você parece que é um dorama, mas não. A Mitsuki, ela é uma Mitsuki. Não, o título. Uma maldição para os ímpios. Ímpios. Tá. Da Carol Sequin, tá? E com a editora Coerência.
Ok. A Mitsuki, ela é uma feiticeira que perdeu os pais. E aí ela meio que com a irmã faz uma necromancia. Só que a necromancia dá errado. E no lugar que ela Sim. perdeu os pais, ela trouxe o Natsume, que é um antigo guerreiro, mas que veio diferente. E aí, essa feitiçaria ligou os dois. Não vou dizer como, mas ligou os dois. E aí, nesse processo, ambos vão para uma jornada, e nessa jornada, eles vão enfrentando diversos desafios, monstros, demônios, yokais, tudo baseado na cultura japonesa na época meio feudal. Então é uma história muito sensacional. Tem luta, tem o desenvolvimento dos cenários, tem toda a história assim sensacional. Tem o plot twist que é maravilhoso no final, que eu tive que falar com a autora que eu li em 2 dias, de tão bom, porque o livro é grande. Mas eu li tanto que eu li em 2 dias. Eu fiquei até surpresa. Ainda bem que eu tava de férias para poder ler, porque senão fora isso era difícil. Mas é uma história que tem muito da cultura japonesa, de luta, de espada, de feitiçaria, tudo que você pode, assim, que tem essa vibe, esse livro vai trazer para você. Claro, vai ter o desenvolvimento dos personagens. Eu não poderia não trazer uma coisinha assim, uma coisinha mais fofinha, mas a história, no geral, ela é fantástica. Muito bem. Agora o meu terceiro e último livro, né? É o seguinte, tem uma pessoa na live aqui que ela vai achar que é o dela, mas não é. Dessa vez não é, tá? O seu livro depois eu vou explicar por quê. É assim, Lorena, eu sei que você gosta de um sanguinho, você gosta de uma ação, mas você gosta de uma coisinha mais família, né? Mais fofinha também. Também. Né? E aqui eu queria te recomendar, né, o Marvin Green, a Chave Mágica, que ele é... que fofinho! Ele é basicamente o nosso Harry nacional, né? Ele já está no terceiro. O Armando, que é o autor, a gente tem uns bate-papos aqui com ele no canal. E tem muito. Os livros do Marvin são muito gostosos, tá? Eles mantêm a inocência do menino e faz um world building maravilhoso. O autor, ele investiu tanto nesse personagem que ele construiu uma casa temática chamada Casa Marvin Green, lá no Rio Grande do Sul, sabe? Exatamente. E assim, eu tô encantado com esse livro, né? Esse aqui é a Chave Mágica. É quando o Marvin tá começando, tá se descobrindo. Tem um personagem aqui que eu sei que você vai gostar muito dele, sabe? Que ele rouba a cena, que é o Salomon. Tá vendo esse homem feito de sombras aqui? Aham. Mas eu tenho que confessar uma coisa, viu, Lorena? O verdadeiro protagonista é este aqui, cadê ele? Opa, é o gato. Ai! O gato é preto? O gato é preto. Eu tenho uma gata preta! A forma como o capítulo que o gato aparece, ele é maravilhoso, tá? E como ele é... Gata preta, eu já gostei! Então, e como ele é escrito por um autor gaúcho, muitos autores gaúchos fazem isso, ele colocou na arte da capa o gasômetro, que é algo muito importante para eles lá, tá? Então, eu queria muito te recomendar o Marvin Green. Ele tá no terceiro livro, vai sair o quarto. Ele é maravilhoso, tá? Tem a história de... Sabe aquele livro que te dá um quentinho no coração? Você fala, é uma cópia do Harry Potter. Eu falo que ele é o nosso Harry brasileiro, mas ele é a sua própria essência, o seu próprio mundo. Ele é muito gostoso, viu? Eu recomendo demais as aventuras do Marvin Green para você. Agora sou eu. Vou pro último livro que eu tenho a sequência, então eu vou trazer. Esse aqui, A Era do Abismo. Eu tenho o Torneio dos Campeões e a Alvorada Sombria. Gente, ele é um livro focado em RPG.
pelo mundo me recomenda Bernardo, esse livro. que é um amigo meu que eu conheci. E ele é um autor independente, tá? Então, gente, dá uma conferida lá também, porque sempre ajuda. E aí vai contar a história de um grupo de amigos que são totalmente diferentes, cada um diferente, ao seu modo, mas que estão numa jornada de aventura, aonde eles sempre, vou estar até postando aqui, ó, com as ilustrações maravilhosas, tá? Eles estão nessa jornada em busca de conhecer, se reconhecer, se encontrar, mas também cada um tem o seu próprio objetivo. São vários personagens, que no caso são o Glaudius, o Draco, o Alberic, a Zil, Marcos, Rosa e Rafa. Gente, eles são personagens totalmente diferentes. Sabe aquela vibe também estilo Caverna do Dragão? Sim. Tem essa vibe meio estilo Caverna do Dragão. Mas não tem unicórnio, né? Não, esse não tem unicórnio. É a vibe de Caverna do Dragão com muita luta e muito sanguíneo. Legal. Muito bem. Muito obrigado, Então, Lorena. Muita gente me recomenda essa série de livros. Eu ainda não peguei. é muito bom. Eu tive o prazer de conhecer o Bernardo em um dos eventos. Ele é um amor. E o livro dele é uma sequência de livros fantástica. Que se você ler, vai querer saber todas as histórias. Porque você você queria, parece, assim, você parece que vai querer eu acho, eu pelo menos fui assim. Eu queria uma história para cada personagem. Ele é em primeira pessoa, né? Tá, legal. Então, Lorena, muito obrigado, né? Tá anotado aqui os livros, espero que você tenha gostado das recomendações, né? Então, e tem uma pessoa aqui, né, que deve estar perguntando, mas e o meu livro, Marcos, né? Que é a nossa querida Marcela, ela tá aqui, que ela é autora do Hospedeira do Caos, né? E que eu recomendei o livro da nossa amiga Anne, falou, poxa, Marcos, e o meu livro? Então, é porque a gente vai deixar o seu livro para uma segunda rodada com a Lorena no futuro, né, Marcela? E eu mandei para a Lorena o meu conto hoje, né? Não sei se ela teve tempo para ler, porque ela teve que sair correndo, né? Mas o interessante é que a autora do Rory Agnes e a Marcela, que está aqui, que é a autora do Hospedeira do Caos, elas são as protagonistas do meu conto, são baseados nelas, viu? Uau! Né? Eu sei que você não é assim, Marcela, eu tô te enchendo. Você é um amor de pessoa. Você é escorpiana, mas você é um amor de pessoa. Escorpiana? Eu sou leonina, então eu entendo. Personalidade forte, signo do fogo, tá certo. Então, mas Lorena, eu te mandei e foi baseado nelas, porque elas me incentivaram muito, né? E eu precisava de duas personagens que fossem pessoas, como é que eu vou te dizer? Fossem bons exemplos nas suas ações, sabe? Porque falam o que pensam sem pensar muito no que falam, mas agem com o coração. E quando a gente lê um livro de aventura, a gente precisa de pessoas assim, né? E sem falar que, poxa, elas se chamam Anne Faca Ligeira e Marcela Martelada Cruel. Então, eu acho que você deve entender o que elas fazem da vida, né? Entendi. Né? Mas é isso, Lorena. Aparece. Gato Preto sempre aparece, né? E você tem alguma recomendação para a galera ou algum projeto que você vai estar fazendo agora em 2025? Tem bastante, gente, bastante. Eu vou fazer um podcast com algumas amigas minhas. Está previsto para sair em março o podcast. Também vou estar fazendo um projeto falando sobre... que já está sendo formulado, mas eu vou me abranger mais no projeto também no YouTube, tá? Também, quem é de São Gonçalo,
Provavelmente vai estar sempre me vendo em eventos, porque eu tenho o meu projeto de ser a colaboradora, né, dos eventos aqui de São Gonçalo, o evento GIF, tá? Junto com um amigo meu que é o Nino, que a gente chama de Tio Nino, que ele é sensacional e ele me trouxe essa oportunidade, tá? Gente, e também eu vou estar fazendo, estou pretendendo junto com um amigo, em primeira mão a gente fazer um grupo de leitura na minha cidade, voltado à comunidade literária no geral. A gente está pretendendo fazer isso, já está sendo formulado. O Léo, né? Léo a Biblioteca de um Leitor. E a gente já está formulando isso, está previsto também para sair ainda esse ano, tá? E continuar sempre estudando, trabalhando sempre, né? Normal. E vou estar trazendo outras coisas aí que eu ainda não posso estar dizendo por enquanto, mas que está previsto para Você rolar. pode Esse contar ano pra vai gente ser anos o nome mais do curtos. podcast? Ainda não. Não, ainda não pode, porque a gente ainda está em processo de gravação. A Marcela tá perguntando de onde você é. Sou de São Gonçalo. Ah, gente, outra coisa, eu também estou para participar, essa é em primeira mão também, de um tipo um outro podcast, mas na verdade vou estar como um atração, que é do meu um colega meu muito particular, mas eu vou estar dizendo que é da cultura milanesa. A gente está previsto para estar fazendo esse. Ele me chamou para ser parte desse projeto, mas no caso é assim para participar algumas vezes. Ainda também está em formulação, então é isso. Esse ano eu estou entrando numa outro contexto, né, que é tentar divulgar em outras plataformas, além do Instagram. Ah, aqui a Marcela estava perguntando se era da Bataé, mas não, é do Rio de Janeiro. Não, eu Né? sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu sou carioca, gente. Não parece. Aqui mas aqui onde eu moro, a gente é apelidado ou de Gonçalense ou Papa Goiaba. Papa Goiaba. Muito bom. E Lorena, aproveita agora, né, para contar para o pessoal se você está com a agenda aberta para parcerias, para trabalharem com você. Eu estou com a agenda aberta agora para o mês de fevereiro, para parcerias. Quem quiser saber mais informação, pode entrar no meu DM, tem o meu e-mail também. Aí se pedir, quiser saber mais informação, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho através do Media Kit, eu vou estar fornecendo no Media Kit, com todas as informações. Quem quiser, estamos aí, porque eu sempre gosto de estar trazendo um pouquinho mais de autores nacionais, principalmente autores nacionais independentes, porque um dos primeiros projetos grandes que eu tive foi através de autores nacionais que me deram essa oportunidade. Então, eu sempre gosto de estar divulgando e estar lá naquela raizinha lá dos autores nacionais, porque, gente, a gente tem que valorizar a cultura, a literatura nacional, que é rica, que é vasta, cheia de lendas, cheia de contos, cheia de histórias, e que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado para ler só o dos gringos. Mas a minha agenda está aberta, estamos aí. Quem quiser pode entrar em contato comigo, que eu vou estar respondendo vocês. Muito bem. Lorena, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? O que você acha que a gente esqueceu? Eu queria agradecer a você, Marco, por ter me dado essa oportunidade de estar aparecendo aqui. Foi bem inesperado, porque é a primeira vez que eu faço uma live, tá? E eu sou bem tímida, mesmo não aparecendo nos meus vídeos, eu sou bem tímida. Então, eu quero agradecer pela sua oportunidade, por ter fornecido essa oportunidade de estar me apresentando um pouquinho do meu trabalho, de estar criando esse vínculo, né, de amizade, que a gente sempre o tempo todo está lá, um ajudando o outro. Eu achei isso super sensacional. Quero essa amizade
de daqui para frente, por anos Não e fala, anos. não fala isso, O não, que daqui seu a pouco ponto eu vou ler, que daqui a tá? pouco a Marcela E vai vou falar pra estar você não trazendo fazer uma isso, não, daqui a pouco. resenha. Né? E vou estar Ah, trazendo uma resenha, tá? muito Então se obrigado. prepare. Agora eu quero ver de Então, muito qual das obrigada duas pela você, eu quero ver oportunidade. de qual das duas você vai se vestir. Vamos deixar no ar. A Entendeu? curiosidade tem que ficar por enquanto. Muito bem. Mas eu que agradeço, Lorena, pelo trabalho que você faz. Eu gosto muito da sua dedicação. E a gente não pode deixar de agradecer ao Rodrigo, porque se não fosse ele ter escrito o livro, eu não tinha encontrado a sua resenha, certo? Realmente, a gente tem que agradecer o Rodrigo, porque foi graças a ele que a gente teve a oportunidade de se conhecer. Muito obrigada, Rodrigo, por ter tido essa confiança no meu trabalho, tá? Porque é praticamente um tiro no escuro, né? Querendo ou não, principalmente para autores. E você ter tido essa confiança de eu apresentar um pouquinho do meu trabalho, do seu livro fantástico, foi, foi único para mim. Muito obrigada. E através dele eu conheci você, Marcos, então muito obrigada também. Foi tudo, parece que foi tudo destino. A gente tava todo mundo destinado de se encontrar aí e fazer, criar essa amizade que eu acredito que vai durar por muito tempo. Exatamente. E agora nós chegamos àquele momento, Lorena, tá? Se você acha que aquilo foi uma surpresa, é o seguinte: na Toca do Aventureiro a gente tem uma tradição, tá? É o seguinte, eu peço para os nossos convidados deixarem uma mensagem para o universo, que eu chamo de Momento Karine, em homenagem a Karine Ribeiro, minha amiga, minha primeira convidada, né? Que você manda aí para o universo algumas palavras do seu coração. A primeira palavra que eu sempre digo para muitas pessoas, amigos próximos, é que eu sempre falo que um sorriso pode iluminar o mundo. Porque muitas das vezes a gente está em momentos difíceis, porque a vida é assim, a gente passa por momentos fantásticos e momentos não tanto. Então, às vezes, um gesto de carinho, de atenção, um sorriso, um acolhimento ajuda muito. E eu digo isso porque eu convivo com isso todos os dias, né? Tanto em sala de aula como fora dela. Então, gente, vamos ser sempre mais, não só eloquentes, mas também gentis e atenciosos, porque as pessoas necessitam muitas das vezes daquele momento aquele carinho, né? Que às vezes a gente, sem querer, passa batido e nem percebe. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Bom, pessoal, é isso, né? Essa foi a Lorena, a nossa elfa leoa, né? E eu sou o Marcos, né? O guerreiro do Pai do Machado. Falaram aqui na live, desculpa, Marcos, mas falaram aqui na live, falaram que eu tinha mais de 1000 anos. Não, gente. Eu tenho 32. Pronto, soltei. Se a minha mãe vem de Avon, então a sua deve ser a dona da L'Oréal, né? Ninguém diz. Parece que é de família. Ninguém diz a idade que minha mãe também tem. Tá vendo? Ela é uma elfa de verdade, né? Mas Sou, é isso, gente, pessoal. eu não sou elfa. Fazer o quê? Eu só vim aqui mostrar um pouquinho da beleza. Bom, mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estão vendo agora, vão ver depois. Eu mais pra frente também vou colocar esse bate-papo no YouTube. Essa foi a Lorena. Eu sou o Marcos. Essa foi uma live da Toca do Aventureiro. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau!